Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Você está bem? Obrigado pela sua presença. Prometo não tomar muito seu tempo não, tá bom? 15 minutinhos para deixar uma palavra para você, para deixar você mais animado também sobre isso, sobre o que Bolinha compartilhou com a gente. Que noite preciosa, né, gente? Que informações, que história de vida, que com certeza a gente que é da igreja, a gente gosta de um bom testemunho, né? Graças a Deus, é uma história mesmo que nos inspira, nos ajuda mesmo. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, sobre resiliência. O sinônimo mais próximo que a gente encontra sobre isso na Bíblia é perseverança. Precisamos ser perseverantes naquilo que a gente se impõe a fazer, naquilo que a gente se coloca para fazer. Lá em Tiago capítulo 1, se você tiver com sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz assim na NVT: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-na com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está dizendo, olha, se você pedir algo a Deus, peça com confiança, com perseverança, com fé, porque aquele que pede duvidando, aquele que tem a mente dividida, aquele que é instável, não deve esperar receber nada. Amém, irmãos? Perseverança, queridos, faz a gente alcançar os nossos objetivos. Aquele que desiste no meio do caminho, aquele que não é resiliente, aquele que não se esforça, não vai até o fim, ele não vai alcançar os objetivos que ele traçou para si mesmo. E a Bíblia fala muito sobre perseverança. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1 que a gente deve unir a nossa fé à perseverança também, porque não adianta você crer no que a palavra diz, você crer numa direção que Deus te dá, mas não perseverar nela. Sabe, quando Deus te dá uma direção, eu sei que eu estou falando para empresários aqui, e uma coisa que a gente fala aqui na igreja sempre, irmãos, é que como crente, a gente tem uma vantagemzinha a mais, porque a gente não está fazendo o nosso negócio sozinho, nós temos o Espírito Santo para te guiar, para te dar sabedoria, para te dar direções, para te dar ideias, estratégias, mas não adianta Ele te inspirar a algo e você não ter a tua atitude em direção àquilo, perseverar em direção àquilo, porque eu vou te dizer, mesmo quando a ideia é de Deus, vão ter circunstâncias contrárias a ela. Mesmo quando a direção vier de Deus, você vai encontrar desafios, vai encontrar barreiras, vai encontrar problemas, porque problema é simplesmente um resultado da gente estar vivendo nesse mundo. Problema não quer dizer que você está ou não fazendo a vontade de Deus. Isso engana muitas pessoas, porque tem os dois tipos de gente, né? Tem gente que acha que porque está passando por problema, provavelmente não está fazendo a vontade de Deus. Tem um outro que acha que se está fazendo a vontade de Deus, então vai vir muito problema. Não, irmãos, a gente não mede se estamos ou não fazendo a vontade de Deus pela quantidade de problema que a gente está enfrentando. Problema simplesmente vai vir, você fazendo ou não a vontade de Deus. Mas eu vou te dizer, mesmo quando a gente está sendo guiado pelo Espírito, mesmo quando Ele te dá uma ideia nova, uma estratégia na tua empresa, no teu negócio, quando você começar a botar a mão na massa, vão se levantar desafios, vão se levantar circunstâncias, vão se levantar situações, querido. Mas o importante como crente é você saber que você está sendo guiado por Deus. Amém? E essa sensibilidade à voz do Espírito é muito importante para nós, irmãos, como crentes, como empresários, como empreendedores, como prestadores de serviço. Eu sei que você quer fazer o seu negócio crescer, mas deixa eu te dizer, Deus quer fazer ele crescer ainda mais do que você. Ele é mais interessado no nosso sucesso do que a gente mesmo. E Ele está do nosso lado, Ele é por nós, a Bíblia diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, ninguém. Amém? Existe um auxílio da parte de Deus para te ajudar, irmãos. Existe uma mão de Deus querendo te guiar, querendo te instruir, querendo te dar mesmo novas ideias. Rapaz, por que você não muda isso e faz assim? Ou por que você não abre um negócio novo às vezes? Sabe que às vezes a gente está insistindo numa ideia que não é nossa e existe uma linha muito tênue entre perseverança e teimosia, cabeça dura. Eu vou te dizer, irmãos, perseverar numa ideia que não veio de Deus, não é perseverança não, é teimosia, é cabeça dura. Gaste um tempo sabendo o que é que Deus tem para a sua vida.
Gaste um tempo sabendo qual é a direção que Deus está apontando. Agora, quando você tiver convicção, mergulhe de cabeça nisso. Persevere, vá até o fim. Não se deixe levar por barreiras, por circunstâncias que se levantem para fazer você desistir no meio do caminho. Tem uma história, eu vou compartilhar um pouquinho sobre ela, para você entender do que eu estou falando, mas tem uma história de Paulo, lá no finalzinho do livro de Atos, né? A gente acompanha muita coisa da vida de Paulo no livro de Atos, mas quando chega ali no capítulo 23 de Atos, no versículo 11, a Bíblia diz assim, que naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então, Jesus apareceu para Paulo de noite. Irmãos, não foi só uma direção que ele tinha por dentro, não. E graças a Deus a direção interior que a gente tem é muito confiável. Mas Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, olha, tenha bom ânimo. Do jeito que você testemunhou em Jerusalém, eu vou mandar você para Roma para ser testemunha lá. Aí você pode pensar: maravilha, Jesus dando uma palavra dessa para mim, eu ia ficar animado demais. Já imaginou você de noite orando, Jesus aparece para você e começa a dar algumas ideias, direções para o teu negócio? Você ia ficar feliz, não é, irmãos? Agora você está assim porque você não está lembrado do resto da história. Você não está lembrado como foi que Paulo chegou até Roma. Porque mesmo sendo uma direção clara da parte de Deus, irmãos, não foi uma viagem muito confortável, não. Eu não sei se você lembra, Paulo foi preso. Ele foi preso. Ele foi levado num navio que naufragou no meio do caminho. Eita Jesus! De alguma forma, irmãos, a gente vê até um livramento da parte de Deus nessa história, porque pouco tempo depois que Paulo tem essa direção, muitos judeus se levantam tentando matá-lo. Deus arrumou um jeito dele ser preso para os soldados romanos serem a escolta dele, guardado pelos soldados, porque ele não ia deixar ninguém acontecer nada com Paulo. E a gente vê, e eu aconselho você a ler os relatos que estão em Atos 25, 26, e principalmente capítulo 27 e 28, que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Mas você vê mesmo que Paulo encontrou favor diante do centurião, diante das pessoas, onde ele passava, ele tinha um favor da parte de Deus, mesmo estando preso. Mesmo estando ainda em uma direção de Deus para a vida dele, indo para Roma, mas o caminho não foi exatamente talvez o que ele esperava. Sabe, Deus vai dar a direção, irmãos, mas o caminho nem sempre vai ser aquele mar de rosas que a gente espera, não. Circunstâncias vão se levantar, problemas para serem resolvidos, porque se você está aqui na terra, é porque você é um solucionador de problemas. Deus te deu essa capacidade. Mas a notícia boa é que a Bíblia diz que Deus não deixa a gente passar por nenhuma circunstância que seja maior do que a força que a gente tem para resolvê-la. A Bíblia diz que Ele não nos deixa ser provados além da nossa força. Junto com a provação, Ele provê também um livramento para a nossa vida. Junto com cada problema que se levantar, Deus vai te dar, irmãos. Não é Ele que cria os problemas, não é Ele que cria as provações, mas é Ele que é aquele que cria a solução. Deus vai te dar a solução. E a gente vê Paulo aqui, irmãos, nessa caminhada, ele sai e a Bíblia começa a narrar. É interessante porque esse é um relato lá em Atos 27, para mim é uma das histórias mais bem narradas da Bíblia. Você vai ver Lucas contando com um nível de suspense que deixa você preso na leitura. E ele dizendo: olha, a gente saiu, mas de repente começou a bater o vento forte na embarcação, e a gente teve que contornar a terra ali presente, mas quando conseguimos chegar num lugar mais estável, a gente viu que tinha uma embarcação indo para a Itália. E aí o centurião resolveu entrar nessa embarcação. E aí eles entraram. As coisas começaram a acontecer naquele caminho, que não foi um caminho tão duro, mas tinham ventos fortes, e eles tiveram que ir até Creta. E Creta era uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, era no meio do caminho, entre Cesareia, de onde Paulo estava saindo, até Roma, para onde ele estava indo. Quando chegou lá em Creta, é interessante porque o versículo 8 do capítulo 27 diz que eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. Olha que lugar sugestivo. Bons Portos, um lugar que aparentemente era calmo, era um lugar bom para o navio passar um tempo ali. Mas
aquele não era o destino final de Paulo. Aquele não era o lugar para onde Jesus tinha chamado Paulo. Jesus tinha chamado ele para Roma. E, irmãos, todo crescimento vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Todo crescimento vai fazer você sair de um lugar mais confortável para tentar se esticar um pouco mais, tentar se esforçar um pouco mais e ser levado a crescer. A Bíblia diz que Jesus cresceu porque ele aprendeu a obediência. Amém? Ele aprendeu a obediência. E aí Paulo, ele chega lá, no versículo 8 lá de Atos 27, diz que ele chegou até esses bons portos. E aí ele disse, eu quero ler alguns versículos para você entender como foi interessante esse circuito que Paulo disse. Lá no versículo 9 de Atos 27, diz que depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passar o tempo do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Olha que interessante, Paulo diz, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, parece que a viagem não vai ser muito boa não. E Paulo estava falando isso baseado em duas coisas, irmãos. Primeiro, na experiência que ele tinha. A gente às vezes passa despercebido, mas em 2 Coríntios 11, Paulo diz que ele já tinha passado por 3 naufrágios. Não foi o primeiro que Paulo passou não, irmãos. Ele já tinha tido experiência em mar, a ponto de ficar boiando vários dias. Lá em 1 Coríntios 11 diz que ele ficou 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Então Paulo sabia quando a viagem não ia ser muito boa. Além disso, a época que ele diz aqui, depois do tempo de jejum, era o inverno já, mês de outubro para frente, e era muito comum saber que naquela região, navegar no inverno era algo muito perigoso. Paulo não estava aqui dizendo acerca de uma direção que ele estava tendo não, sabe? Ele estava falando de experiência. Ele estava dizendo, ó, todo mundo sabe, é bom senso, que navegar nesse tempo agora não é bom, e eu também já passei por alguns perrengues em mar, eu sei o que eu estou falando, eu estou vendo que a coisa não vai ser boa, vai ter dano, mas o que acontece? No versículo 11 diz que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe, irmãos, experiência e bom senso, eles servem como um bom referencial para a gente, principalmente de pessoas que a gente considera mais experientes do que nós. Agora, quando a gente tem uma direção de Deus na nossa vida, irmãos, aí a gente precisa passar por cima, mesmo da experiência e do bom senso de algumas pessoas. Como Bolinha falou, né, que ele consultou o rapaz lá, e o cara disse, rapaz, não tem jeito nunca disso dar certo. Graças a Deus ele estava errado. Não ignore conselho de pessoas maduras, pessoas experientes. Agora, se esses conselhos estiverem contrários à direção que Deus te deu, irmão, tenha coragem de perseverar na direção que Deus te deu. Amém? E aí diz que o vento estava soprando brandamente, no versículo 13. E eles, pensando ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Levantaram âncora e saíram. O vento estava fraquinho. Só que do versículo 13 para o 14 diz, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Aquele ventinho calmo virou um tufão. E agora eles começaram a se perder. E você deve conhecer um pouco da história. A Bíblia diz que eles se perderam, passaram 2 semanas, irmãos. 2 semanas em alto mar, no meio de uma tempestade. Começaram a jogar as coisas do navio fora, começaram a tirar o peso do navio. Mais na frente Paulo diz que ele mesmo, junto com os outros prisioneiros, começaram a tirar algumas partes metálicas da própria estrutura do navio para tentar aliviar o peso. E mais na frente o texto diz que eram quase 300 pessoas dentro daquele navio. A gente não está falando de um grupo pequeno não, 300 pessoas. Mas Paulo se levanta, irmãos, no final dessas 2 semanas e diz, olha, é o seguinte, o anjo do Senhor falou comigo essa noite. Agora sim, Paulo tinha aquela direção da parte de Deus, de Atos capítulo 23, e Deus estava dando outra direção. Paulo, olha, não se preocupa, mesmo que o caminho foi tortuoso, você e todo mundo nesse navio vai ser guardado. Quem estiver debaixo da direção vai ser guardado. Por quê? Porque Lucas diz que alguns dos marinheiros tentaram fugir do navio em um certo momento, jogaram um bote e tentaram fugir, dizendo que iam colocar uma âncora na proa.
Aí Paulo disse para o capitão: olha, se eles fugirem, eu não tenho como garantir a vida deles, porque a proteção só está debaixo da direção de Deus. Não dê um passo, irmãos, sem saber que é a direção de Deus, que é Deus que está apontando aquele passo na sua vida. Por mais que seja um passo inteligente, por mais que você seja aconselhado a fazer isso, mas tome passos convictos da direção de Deus para você. E aquelas pessoas retornaram ao navio, encontraram terra e resumindo aqui a história, pularam do navio para uma ilha que tinha lá, que era a ilha de Malta. E é interessante, irmãos, porque eu vou encerrar agora, não dá para a gente contar a história toda da viagem de Paulo, mas quando chega na ilha de Malta, Paulo vai procurar alguns gravetos para acender uma fogueira, e enquanto pegava os gravetos, uma víbora picou o braço dele. E aquelas pessoas na ilha de Malta olharam para ele e disseram: rapaz, esse cara é azarado demais. Esse cara é azarado, como é que pode? O cara vem de estudinho, 2 semanas em alto mar, conseguiu de algum, não sei como, sobreviver, aí chega aqui e vai morrer picado por uma cobra. Olha só isso, irmão. Sabe, às vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, esse cara é azarado demais. Tudo dá errado na vida dele. E você seguindo a direção que Deus te deu. Tudo dá errado na vida dele. Mas sabe, irmãos, as pessoas não sabem o caminho que a gente está percorrendo muitas vezes. Eles não sabem os bastidores da nossa vida. Eles não sabem exatamente a convicção que está se levantando dentro de nós, as direções que a gente está tendo. Às vezes as pessoas estão olhando a nossa vida como um espectador, mas uma pessoa sem muito compromisso conosco. E muitas vezes vão te criticar mesmo na tua caminhada. Vão criticar as decisões que você vai tomar, mesmo guiado pelo Senhor. Vão criticar algumas vezes algumas decisões que você vai tomar. Mas sabe, aqueles que te criticam, quando a gente está seguindo a vontade de Deus, vão ser os mesmos que mais na frente vão procurar o nosso conselho para saber o que fazer. Porque a Bíblia diz que aqueles que estavam dizendo para Paulo: rapaz, esse cara foi amaldiçoado pelos deuses. Naufragou, chegou aqui picado por uma cobra. E começaram a olhar para Paulo para ver que horas ele ia morrer. Ficaram olhando lá, esperando que horas Paulo ia morrer. Aí passa 1 hora, 2 horas, 4 horas e Paulo não morre, vivo, bonzinho. Aí a Bíblia diz no versículo seguinte que quando eles viram que Paulo não ia morrer, começaram a dizer: rapaz, esse cara é um Deus. É um Deus. Olha que mudança, irmãos. Sabe, aqueles que criticam a gente quando a gente está seguindo a vontade de Deus, quando eles verem os resultados, eles vão olhar para você e vão querer seguir a tua mesma caminhada. Perseverança, irmãos. Hebreus 6 diz que nós devemos olhar para os nossos guias, porque através de fé e perseverança eles alcançaram as promessas. Não pense que quem persevera pode alcançar alguma coisa, mas quem não persevera pode alcançar alguma coisa, mas quem persevera até o fim, nas direções que Deus dá, esse vai conseguir alcançar os resultados que Deus tem para a vida dele. Amém? Eu tenho certeza, queridos, que nós que conhecemos a palavra, que somos cheios do Espírito, nós podemos sim ter até uma vantagem competitiva lá fora. Deus vai te adiantar coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para falar do que vai acontecer. Ei, Deus vai te adiantar coisas que você precisa se preparar antes. Mudanças na economia, mudanças em alguma coisa que vai acontecer, que o teu negócio precisa estar pronto. Deus vai te dar esse tipo de know-how que o mundo não consegue ter, mas o Espírito Santo está dentro de você para isso também. Amém? Ele quer te guiar nas pequenas coisas. Mas para isso você tem que estar dando ouvido a Ele. Não é só a fidelidade de Deus, irmãos. É também a nossa perseverança nas direções que Ele dá. Se a gente juntar a fidelidade de Deus na nossa vida com um esforço perseverante da nossa parte, a gente vai alcançar cada promessa que Ele tem para nós. Você crê nisso? Amém. Eu posso orar por você? Glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo juntos.
Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos guia em todas as coisas, que nos dá direção no que devemos fazer, no que não devemos fazer. Obrigado pelo Teu Espírito que está dentro de nós, Senhor, porque precisamos sim aprender, precisamos procurar conhecimento acerca da nossa área, mas também, Senhor, podemos depender do Teu Espírito nas decisões, nas mudanças que precisam ser feitas. Você é aquele que nos ensina todas as coisas. A palavra diz que essa unção nos ensina todas as coisas, e todas as coisas inclui como empreender, como ser um bom empresário, um bom líder, um bom chefe, um bom patrão, como vender, Pai, como prestar o serviço da forma correta. Todas as coisas podem ser ensinadas pelo Teu Espírito, e nós queremos ser discípulos Teus, Pai, aprender de Você naquilo que Você tem para nós, para sermos um sucesso nessa terra. Obrigado. Eu oro pelos meus irmãos, para que essa sensibilidade aumente cada vez mais, para que eles possam ser guiados o tempo todo, quando estiverem nos seus trabalhos, quando estiverem fazendo as suas ocupações, Pai, e que as estratégias vindas de Você, Senhor, possam ser luz para eles, para que eles possam seguir e perseverar naquilo que Você tem apontado para a vida deles. Obrigado. Oramos também por Arthur, Senhor, por Bolinha. Muito obrigado por poder ter a oportunidade de tê-lo aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque Você o guiou, Você tem conduzido a sua vida, Senhor. Vemos nele uma conduta cristã, uma pessoa, Pai, que está ligada aos Teus princípios, e cremos, Pai, que essa prosperidade na vida dele vai servir de exemplo para outras pessoas seguirem também, Senhor. Muito obrigado. Abençoamos a vida, a família dele, os negócios dele, Senhor, e cremos ele crescendo cada vez mais como um referencial de alguém que Você tem levantado, em nome de Jesus. Amém? Eu queria deixar para você um livro indicado aqui, que fala um pouquinho sobre esse tema de hoje, o que eu falei também, Atravessando as Tempestades. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Amém? O irmão Tony Cook fala de 3 tempestades na Bíblia aqui, e como cada pessoa venceu essas tempestades, enfrentou essas coisas, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida também.